iniciar o nosso segundo semestre 2021, né? Como eu já havia comentado com vocês, entrar na parte de validação do projeto, que é a parte que vai contemplar os conteúdos referente à análise de elementos finitos, né? Dentro desses conteúdos, ou desse conteúdo propriamente dito, no dia de hoje a gente vai fazer uma introdução, tá? Um breve histórico aí sobre elementos finitos, né? Bem breve. Falar um pouquinho do método, tá? Análise linear e não linear. Basicamente a gente vai trabalhar aqui em análise linear, tá? Mas vou falar um pouquinho também do conceito não linear. E os conceitos básicos, vamos dizer assim, para que vocês possam pelo menos entender um pouco do que é que o software nos apresenta mediante o abastecimento desta ferramenta que nos auxilia aí na validação dos projetos. Antes de iniciar, eu sempre gosto de comentar que vocês vão ver que é muito simples e muito prático de usar a ferramenta. Porém, a parte complexa que trata o cálculo estrutural propriamente dito é a questão de como alimentar o software, de que forma alimentá-lo, e, e isso vai estar atrelado aos resultados que vocês terão ou que o software vai oferecer. É muito fácil, muito simples, porém tem que entender que se você não alimentá-lo de forma adequada, estes resultados que vão ser trazidos não serão confiáveis, né? Então vocês vão perceber que a dificuldade está não em utilizar o software, não em utilizar a ferramenta, em criar as restrições e os carregamentos, malha, etc. E sim olhar para estas restrições e ter confiança naquilo que se está fazendo. Será que eu estou colocando a carga no local adequado? Será que eu estou usando a restrição adequada? Se você tem certeza disso, o software vai te oferecer um resultado referente àquilo que você o abastece. Então, a gente vai, no dia de hoje, apresentar um exemplo bem básico, bem simples, que é um corpo de prova, né? Que é a imagem que vocês estão visualizando aí, com alguns resultados. E não tem nada de complexo. A complexidade está em como abastecer o software. Então, muitas vezes a gente tem um caso prático específico e fica imaginando, bom, aonde eu vou prender, aonde eu vou carregar? Essa é a grande dúvida. E não colocar o software fazer os cálculos. Porque apertar o botão da ferramenta Solver é fácil, alimentar é fácil. Bom, agora saber se essa alimentação está sendo feita de forma correta, esse que é o difícil. E isso não é tão simples assim de se, vamos dizer assim, ensinar para vocês. Com o tempo, com os exemplos que a gente vai executar, vocês vão ir aprimorando esses conhecimentos. E mesmo assim, ao final lá do semestre, ao final da disciplina, dessa parte da disciplina, vocês ainda vão se deparar com exemplos práticos, às vezes no dia a dia de vocês,
que vocês vão ficar às vezes pensando, bom, será que eu estou alimentando o software de forma correta? Porque aqueles resultados eles são baseados naquilo que você fornece para ele. Então é bem importante essa questão. Não é na primeira informação que você tem de resultado que deve se confiar, e sim sempre desconfiar do resultado. Bom, será que está correto mesmo? Saber analisar o resultado, analisar os dados que estão sendo propostos. Tá? Bom, vamos lá então falar um pouco de introdução e histórico. A análise de elementos finitos, conhecido da sigla FEA, tá? Que vem do inglês, existe uma enorme quantidade de software que auxilia no projeto, mas alguns destaques para aqueles que utilizam a análise de elementos finitos. No caso, o SolidWorks é um deles, tá? Existem alguns softwares que são específicos para modelagem, existem alguns softwares que são específicos para análise. O SolidWorks ele tenta fazer uma mesclagem dessas duas situações, ou dos dois casos, né? Ou seja, ele fornece o modelamento e ao mesmo tempo nos dá a validação. Tá? Mas não é uma ferramenta única. Existem outras ferramentas aí disponíveis no mercado que também podem executar. Como se você utilizar uma ferramenta mais poderosa, vou citar um exemplo aqui, o ANSYS, que é uma das ferramentas bem poderosas para análise de elementos finitos específica. Você pode modelar a peça no SolidWorks e importar o arquivo para fazer análise no ANSYS, que ele tem uma variação maior de características, possibilidades de restrições, carregamentos, etc. O SolidWorks contém, mas não tão específico, mas dá, vamos dizer assim, para utilizar de uma forma bem ampla e se familiarizar com a ferramenta, porque é a mesma que a gente modela, já validando o projeto, tá? O que esse método faz? Ele define então uma geometria que pode se dizer complexa em inúmeras geometrias de menor complexidade. Como se fosse dividir um sólido em várias partes. E essa pequena parte, né, essa pequena geometria somada com a representação aproximada da forma geral, vamos dizer assim, ou da geometria original. Então, se eu pegar uma geometria complexa e dividir ela em várias partes, e aí depende do refino de malha que eu vou utilizar, todos os cálculos vão ser apropriados para essa pequena porção e esses valores somados irão gerar o resultado para o todo, tá? Ou a geometria original. Tentando explicar um pouco melhor a questão da divisão, né? Eu posso associar isso a um recurso matemático que se utiliza para aproximação. E aí o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do perímetro de um círculo, tá? O que os matemáticos lá fizeram, né? Eles inseriram uma geometria conhecida dentro do círculo. No caso, iniciaram com um quadrado, então somando esses lados, eu tenho o perímetro aproximado. Quanto maior for essa divisão de lados, mais próximo está o valor do perímetro de um círculo, né? Ou maior precisão eu tenho. Então o cálculo do perímetro, o que ele tem a ver com os elementos finitos, né? O que eu posso associar dessa analogia aqui com o cálculo de um perímetro de um círculo com elementos finitos? Então, quanto mais arestas forem inseridas, né, dentro desse círculo, maior será a precisão. Então, quanto mais elementos,
eu utilizar dentro dessa geometria, que no caso vai ser conhecida por malha, maior será a precisão dos resultados. Mas cabe aqui ressaltar que mesmo assim é uma aproximação. Claro que uma aproximação muito confiável, desde que você alimente o software de forma adequada. Então, se eu quero ter o cálculo do perímetro do círculo mais próximo do que é a realidade, quanto menor for o tamanho dessa aresta, né, mais precisão vai ter. O sólido, os elementos finitos, o método em si é da mesma forma. Quanto menor for a malha dentro de um sólido, maior é a precisão. Porém, isso depende de outras coisas, como por exemplo, tempo, né, de simulação. O método convencional, ou seja, aquele método que a gente faz através do cálculo manual, é trazido aqui como exemplo da tensão de um eixo, tá? Aonde nesse caso é uma geometria que pode-se dizer simples, e eu calculo facilmente a área, né? E determino a tensão através da força. Então, creio que todos vocês já devem ter visto esta fórmula, tensão igual a força sobre área. Então, quanto maior a força, maior a tensão para a mesma área, né? Ou quanto maior a área, menor a força para a mesma tensão, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse calcular a tensão para uma determinada força, basta saber a área e dividir, né? Então, vamos dizer assim, de forma fácil. Porém, para uma estrutura mais complexa, né? E aí trouxe o exemplo aqui da estrutura de um avião. Nós teríamos nesse caso que necessitar de um grande conhecimento matemático, porque as geometrias elas não são convencionais como um eixo, né? Elas são complexas, né? Então, nesse caso, precisaria de tempo, né, para se obter esse cálculo de forma manual, e também uma qualificação além vamos dizer assim, da média, para que eu consiga chegar em resultados coerentes, né? E aí que entra a análise de elementos finitos, né? Ou seja, eu vou pegar essa estrutura, esse corpo, esse sólido, e dividir em pequenas partes para mim obter o cálculo desta pequena parte, né, que se torna nesse caso simples, somado a todos os outros elementos, eu obtenho o resultado como um todo. Então, o que o método faz, né? O que o software de elementos finitos faz? Ele transforma uma geometria complexa. Vamos trazer o exemplo aqui de uma estrutura de avião. Claro que aqui foi só uma imagem ilustrativa, né? Mas já não é um retângulo ou um círculo ou uma forma geométrica de simples integração, vamos dizer assim, né? Então, ele vai dividir este sólido em geometrias menores, ou no caso aqui a superfície, que são geometrias conhecidas. Os softwares de elementos finitos, eles usam o elemento chamado hexaedro ou tetraedro. São os mais utilizados, e aí depende do software, tá? Mas eu vou entrar em detalhes mais para frente e vamos tratar de forma mais específica destes elementos, tá? Mas são os dois que a gente utiliza para, vamos dizer assim, transformar este elemento ou esta estrutura complexa em uma estrutura simples. E aí, dentro desse contexto de fazer essa integração da estrutura complexa com a básica, a gente vai ter um modelo matemático,
e no final esse modelo matemático unido ele vai nos trazer o resultado. Então, o que é a influência destes carregamentos, baseado aí na lei de Hooke, né, que temos aí a matriz de rigidez, que é a constante duas vezes a área, vezes o módulo de elasticidade dividido pelo comprimento. E aí, claro, nas direções x, y, z para cada elemento, né, para cada nó e para cada elemento. Então, tudo isso somado depois vai nos trazer o resultado como um todo. E aí, por isso que a gente vai poder identificar cada parte do sólido ou cada área as tensões, ou seja, em cada elemento, em cada nó a gente vai poder identificar as tensões. Mas por trás de tudo isso existe uma série de cálculos matemáticos, tá? Então, baseado aí nessa rigidez do componente, ele vai determinar tanto as tensões como também os deslocamentos. Então, eu vou ter as tensões nos pontos e também o deslocamento, baseado nas restrições e no carregamento oferecido. Análise linear, tá? Dentro do método de elementos finitos. Então ele é baseado no que? No módulo de elasticidade e o deslocamento, que vão variar de forma linear. Por quê? Porque se a gente pegar aqui o gráfico tensão deformação, né? Eu acho que todos vocês devem conhecer ou devem pelo menos ter ouvido falar nesse gráfico, aonde nós temos uma tensão e uma deformação. Cada material tem a sua tensão de deformação, ou seja, tem o seu gráfico. E o módulo de elasticidade ele se baseia no deslocamento linear. Por quê? Porque é na região aqui que a gente chama região elástica, tá? Enquanto estiver dentro desta região aqui, o módulo de elasticidade não muda, porque ele na verdade depois nós vamos ver de forma mais detalhada, o arco tangente deste ângulo formado pela linha do X e o traçado pela tensão de deformação do material. Então, cada material tem o seu módulo de elasticidade e a partir daí a gente avalia as tensões dentro do limite elástico. Se eu sair do limite elástico, o módulo de elasticidade varia. Ou seja, se eu tiver uma deformação que não vai ser elástica e sim plástica, esse ângulo ele não é mais o mesmo. Então, para cada ponto, depois que ultrapassa a tensão elástica, na região plástica, eu vou ter um módulo de elasticidade diferente e por isso depois tratado como não linear, ou seja, eu não posso tratar ele de forma única, tá? E a análise, como eu falei, não linear, ela está na zona plástica, né? Então está além da zona elástica, ou seja, está naquela zona onde o meu ângulo, se eu pegar a tangente dessa curva, eu vou ter um ângulo relacionado com o eixo X. Então, para cada ponto aqui, para cada tensão, eu vou ter um módulo de elasticidade diferente, ou seja, ele é variável, tá? E por isso que a gente não, basicamente aqui a gente não vai trabalhar na região não linear, e sim somente na região linear, ou seja, comparar as tensões com o limite de escoamento do material, tá? E aí, claro, já falei disso, mas essa análise plástica ela está mais atrelada lá à questão de dobra, repuxo, colisão de um veículo, onde eu não volto com o seu estado original. As análises lineares sequenciais com módulo de elasticidade alterado conforme o deslocamento gerado, que é o ângulo que é proporcionado pela curva daquele material. Conceitos básicos. Tá? Então, antes mesmo de iniciar o processo de elementos finitos, a gente tem que fazer algumas perguntas
né? Ou vocês têm que se perguntar se vocês têm conhecimento destes conceitos, tá? Então, antes mesmo que eu trago aqui para vocês de abrir qualquer programa de simulação estrutural, seja SolidWorks, seja ANSYS, seja Nastran, CATIA, etc., eu tenho que me perguntar se eu conheço esses conceitos, tá? Então, eu sei o que é tensão de ruptura, de escoamento, eu sei o que é módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tensão de cisalhamento e critério von Mises. Se você tem dúvida quanto a esses conceitos, eu convido vocês a primeiro estudar isso ou buscar estas informações de forma bem precisa, tá? Você ter isso claro em mente para que você possa então estar buscando um software e trabalhando com análise de elementos finitos, tá? Se você tem dúvida quanto a esses conceitos, o ideal é que a gente primeiro esclareça para depois a gente falar a mesma língua dentro do software, tá? Então, tensão de ruptura. Vou trazer cada um desses conceitos para vocês. O que é, então? Carga axial no teste de tração do material. Então, volto aqui com o gráfico tensão-deformação. E a tensão de ruptura, ela é a tensão, não é a máxima, mas sim aquela dividida pela seção transversal do início do teste. Então, a tensão aqui de ruptura é a força axial pela área da seção. Continua sendo força sobre área, porém, a área é a área inicial, tá? É a original da seção, mas a força ela não vai ser a máxima, e sim a força que vai romper o material. Porque a gente passa pelo processo de plástico, elástico, depois entra na fase plástica, tem a tensão máxima, depois a tensão vai caindo até romper. Então, tensão de ruptura é essa carga axial pela área original, é a tensão no momento da ruptura, tá? Dividido pela área. Tensão de escoamento, tá? Então, o que é? Que é a tensão que a gente mais vai trabalhar dentro do processo de análise de elementos finitos. Então, o chamado também de limite de escoamento é a tensão que o material suporta, tá? Dentro do regime elástico. Ou seja, ele possui deformação, mas se eu tirar o carregamento, ele volta ao seu estado original, tá? Então, é no caso aqui a zona aqui elástica que contempla esta zona. Então, vai ser a tensão TE, que é a tensão de escoamento, com uma determinada deformação. Se eu for até aqui com essa tensão, ele vai voltar ao seu estado original. Se eu passar, ele vai entrar na região elástico-plástica e depois na região plástica, né? Mas, ou seja, não volta mais ao seu estado original. E aí é o que a gente vai trabalhar, com os limites de escoamento de cada material. Ah, então o limite de escoamento do aço 1010, sei lá, 300 megapascal, né? 1020. Se a gente fazer análise, fazer a divisão, criar malha, analisar todas as tensões dentro do corpo, a tensão máxima ocorrida não pode ultrapassar a tensão de limite de escoamento. Porque se ultrapassar o limite de escoamento, ele vai ter uma deformação plástica e não mais volta para sua elástica, ou seja, está correndo o risco de futuramente romper até por fadiga, né? Então esse é o limite que a gente vai trabalhar. Módulo de elasticidade. Então, como eu já havia falado, é o que? É a tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é o formado entre a linha que
apresenta a parte elástica do material e a linha de X, tá? Então, até aqui, que é o limite de escoamento, geralmente é linear. Então, esse ângulo que é formado por essa linha e o eixo de X, a tangência dele nos dá o módulo de elasticidade. Cada material tem o seu módulo de elasticidade. Tá? Então, é a razão entre a tensão e a deformação na direção da carga aplicada. Coeficiente de Poisson. Esse coeficiente nada mais é do que ele, dependendo da direção da carga, ele vai considerar um módulo de elasticidade, uma deformação, vamos dizer assim, longitudinal, e as outras são transversais. Então, ele vai medir a deformação transversal na aplicação da carga, mas é uma relação entre as deformações ortogonais. Então, vamos imaginar que eu tenho um eixo e eu vou colocar um carregamento, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a deformação longitudinal, né? Ou seja, as deformações laterais, vamos dizer que seja em Y e Z, dividido pela deformação longitudinal, nos dá o coeficiente de Poisson, que vai nos auxiliar aí para determinar as tensões nas três direções, X, Y e Z, tá? Porque é um somatório, na verdade. A gente não tem... Claro que, dependendo de onde está direcionada a carga, a gente vai ter maiores tensões numa determinada direção, né? Às vezes, vamos imaginar que se fosse um eixo, eu tivesse uma carga axial, as deformações laterais nem existem, né? Ou seja, são zero. Mas isso para um eixo, um caso simples. Aonde eu tiver uma estrutura mais complexa, esses valores já não vão ser igual a zero. Claro que tudo depende de como vai estar disposto o carregamento. Tensão de cisalhamento, tá? Creio que vocês já devem ter visto isso, mas é a tensão tangencial, a tensão de corte gerada na aplicação das forças, no sentido oposto, né? Então, vamos imaginar que eu tenho carregamento numa viga, por exemplo, eu tenho as restrições e aí eu posso gerar uma tensão aí de cisalhamento, que é nada mais nada menos que a força sobre a área da seção, só que a seção é transversal, tá? E o carregamento é tangencial, ou seja, é um carregamento que as tensões são de corte, tá? E o critério de von Mises, que nada mais é que o somatório, né? Ele vai indicar esse escoamento do material, se vai atingir ou não o valor crítico. Então, quando o software nos apresentar ali os gráficos das tensões, geralmente ele está atrelado às tensões von Mises, que na verdade é o somatório das tensões nas três direções, dividido por 3. Então são tensões médias, tá? Que vão ser apresentadas. É claro que comparado essa tensão média com o limite de escoamento do material, a gente pode ter uma boa relação de que se o material está dentro dos limites ou não, ou seja, se aquela simulação está dentro dos critérios estabelecidos ou não. Então, por isso que a gente chama de critério von Mises, que é o somatório das tensões nas três direções, né? Feito isso, a gente pode aqui abrir para que vocês tirem as dúvidas destas teorias, né? Eu sei que foi um momento rápido, porém o que nos interessa é a prática, mas para que a gente não entre com o software já de cara simulando, a gente precisa ou precisava estabelecer vamos dizer assim, um ponto inicial para que todos entendam pelo menos o básico do processo de elementos finitos.